Que mês nós estamos? Já acordaram, gente, já era agora. Dormir não tem como mais. Você já acordou? Que mês nós estamos? Abril, queridos. Que mês que finda o ano? Tem um período aí pela frente? Tem um bom período pela frente. E aí Deus é tão lindo que eu falava, Deus, nós vamos ministrar Sexta-feira Santa. E o que nós vamos ministrar, Senhor? Sobre a Páscoa, o quê? E o Senhor falava ao meu coração, tempo de espera. Tempo de espera. Eu falava, Deus, e queridos, o ano não findou e nós temos um bom período pela frente. Você vai esperar até o propósito do céu ser cumprido na tua vida? Ou você vai tomar as atitudes precipitadas? Ou vai agir do jeito que você acha que tem que ser? Ou vai meter os pés pelas mãos de uma forma bem figurada, nós vamos dizer. Tempo de espera. Nesse momento, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O esperar. Nós vamos traçar um paralelo sobre o nosso Jesus. Sobre o tempo de espera que ele viveu. Até o domingo chegar. Até o terceiro dia chegar. E o propósito ser cumprido. Ah, pastora, mas foram apenas 3 dias, queridos do céu. Que dias foram esses? Mas o propósito chegou. E nós precisamos, queridos, entender o que é espera. Quando o Senhor ele fala para a gente, espera. E talvez você está vivendo esse tempo de espera. Tem algumas coisas aí na sua vida e talvez não é uma coisa só não. Talvez não é em uma área só não. Talvez são em algumas áreas da tua vida que você recebeu uma promessa de Deus, você tem algo de Deus para a tua vida, você sabe que Deus tem o melhor, você já ouviu a palavra, você já mergulhou na palavra, e aí você fala, meu Senhor, como que eu vou viver? Até quando vai ser isso? Quando vai ser esse tempo de concretização? E amados, primeiro ponto nosso da espera, que eu quero refletir junto com vocês nessa manhã. Nós precisamos entender que esperar, é a gente caminhar naquilo que Deus já nos deu. O que o Senhor te deu hoje, sexta-feira, o que você tem hoje? Dia 18 de abril de 2025, exatamente às 8h39 da manhã. O que você tem? Fala aí para você mesmo. Fala. Uma casa. Alguém me ajuda? O que você tem? Alguém pode falar uma coisa que você tem? Você vem à igreja. Boa, Sofia. Isso mesmo, Sofia. Porque tem um monte de gente que não vem à igreja, não tem uma igreja para adorar. Amém, Sossô. Mais alguém? Ó, Sofia tá ligada, hein? O que você tem hoje? Vocês não têm nada? Que pena. Hã? Um trabalho? O que mais? Família? Uma cama para dormir? Que bom. Um alimento. Quem já preparou o alimento para a hora do almoço? Já fez uma ajeitadinha para chegar em casa e não ter problema? Alguém já fez isso? Já deu? O Degar já colocou lá, já começou. Aí eu falei, amor, dá tempo depois. Aí ele fez assim, ó, não dá. Eu fiquei, ó. Não entendo passaroca nenhuma de tempo da cozinha. Então ele falou, amor, não dá, tem que ser agora. Amor, estou indo para a igreja. Achei melhor não discutir. Então, queridos, quantas coisas nós temos. Então Deus ele fala para a gente, esperar é você cuidar daquilo que Deus te deu hoje.
Então, de repente, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um filho, eu quero um trabalho melhor, eu quero algo para a minha vida. Amores, podem sentar. Esqueci de vocês aqui. Pode ser, ainda bem que vocês estão animados. Podem, desculpa. Então, queridos, às vezes nós temos e nós não cuidamos daquilo que nós temos. Como que Deus, Ele vai te dar um filho se você não cuida do teu casamento hoje? Que o teu relacionamento com o teu marido ou com a tua esposa é uma tragédia, porque vocês só sabem pensar nisso. Como que Deus vai te dar o carro se o carrinho que você tem, ou a bicicleta, ou a moto, está um descarcanho total? Uma sujeira total. Tudo atrapalhado, tudo emendado, tudo. Porque logo eu vou trocar. Quem vai querer? Como que Deus vai te dar a casa se aquela que você tem você não cuida? Como que Deus, Ele vai te dar o trabalho melhor se aquele que você tem você é mal-humorado? Porque a hora que a pessoa for lá buscar informação de você, sabe o que vai falar? Péssimo. Péssima. Se precisar alguém de cara feia e mal-humorado, você chama ela. Não é isso que acontece, queridos? A gente esquece. Então, é uma bênção a gente projetar o nosso amanhã. É uma bênção a gente querer e tem que pensar, tem que sonhar, mas o que você está fazendo hoje com aquilo que Deus te deu? Quais são os cuidados que você tem, que eu tenho? Isso serve para mim também. Quais são os cuidados que eu tenho com aquilo que eu tenho nas mãos hoje? Vai para a palavra do Senhor. Lucas 23, eu gostaria que a mídia me ajudasse. Lucas 23, do 39 ao 43. Lucas 23, cuidar do que você tem hoje. Vamos ver? Lucas 23, do 39, isso. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? É nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, na morte de Jesus, ali em tantas humilhações, como se não bastasse o percurso de humilhação, como se não bastasse o percurso de dor, como se não bastasse o percurso de angústia de alma, tanto física quanto emocional. Ali do lado dele tinha alguém que o insultava. Mas ali a gente vê Jesus cuidando do que Deus havia lhe dado. Mesmo a um processo de humilhação, mesmo a um processo de dor, e mesmo as cutucadas que a gente recebe diariamente, Jesus manteve o cuidado com aquilo que ele tinha no momento. Ele estava ali para um propósito futuro, mas ali ele cuidou em silêncio, não teve questionamento. Um cutuca e diz: salva-te a ti mesmo, você não é o Cristo? O outro vem, então começou as vozes externas vindo, ó. Ele manteve o cuidado com o que ele tinha no momento. E aí, ele manteve o cuidado. Ele olha para aquele que fala: esse nenhum mal fez. Nós estamos pagando o que nós fizemos. Lembra-te de mim, Jesus. E ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Em meio à dor, queridos, o propósito já estava concluído, já estava na cruz. O propósito já estava ali. Mas ele vira e fala assim, ele continua cuidando do que Deus, enquanto tiver o último suspiro. O meu ministério nessa terra é viver o amor de Deus. E tem alguém que precisa sentir esse amor. E aí ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não perdeu o propósito. Ele continuou até o último suspiro. Ele continuou cuidando daquilo que Deus havia lhe dado. Ele estava esperando o último suspiro. Mas tinha propósitos ali. Então eu digo para você, querido, o primeiro passo da espera. Cuide do que você tem. Reflita aí o que você quer tanto para o Senhor. Pensa aí o que você tem pedido para o Senhor, que Ele disse, você vai receber. Se você tem colocado diante do altar do Senhor, você vai receber. Mas você tem cuidado do que você tem em mãos hoje, que isso vai ser um reflexo do seu amanhã? Esse é o primeiro tempo de espera, queridos. Então nós precisamos entender, e às vezes o que às vezes a gente perde esse tempo de espera? São as propostas. Quantas propostas nós recebemos nesse tempo de espera? Você está esperando algo do Senhor? Você vai receber um monte de propostas. Mas pense nisso, queridos. As propostas, elas podem nos tirar desses propósitos. Nós precisamos suportar, queridos, o Senhor suportou. Ele suportou o desprezo, Ele suportou a cruz. Hoje a humanidade, a gente não quer suportar nada. Ninguém quer suportar mais nada. Nada. Não ficou um negócio, alguém falou de atravessado, já acabou, já foi. Gente, nós precisamos suportar. Quantas coisas nós temos sido pessoas intoleráveis muitas vezes. Ah, mas eu não sou obrigado. Mas eu posso dizer, queridos, muitas vezes o que envolve o financeiro, preste atenção, o que envolve o financeiro, você engole sapo, rato, barata, cobra, escorpião. O resto você não suporta mais nada. Estou errada? Ai, foi horrível meu dia hoje. Olha, pelo amor de Deus, eu não merecia nada daquilo que eu ouvi. Aí você chega na sua casa assim, ó. Para tudo quanto é lado. Aí você já se sente aliviado, aliviada. E volta no outro dia. Porque você precisa respirar, porque você... O dinheiro... O restante, queridos, a gente joga tudo pro ar. Amados, eu não vou estar falando tudo que você gosta. E nem vocês vão falar tudo aquilo que eu gosto. Nem sempre vocês vão dar o abraço o dia que eu preciso ser abraçada. E nem sempre eu vou te dar o abraço o dia que você gostaria de ser abraçado. Suporte o processo. Eu estou num processo faz 2 semanas. E ontem no finalzinho do dia, eu falei isso pro meu esposo. Não tá fácil, que difícil, é muita coisa. E vai para um, e vai para outro, e joga para outro, e vai para outro, e vai para outro. E pega um negócio, e pega outro, e faz outra. Gente, é um esgotamento. E eu dizia só isso para ele. Falei, em todas essas coisas o Senhor tem me mantido. Calma. Eu vejo os cuidados do Senhor nisso. Eu estou vendo os cuidados do Senhor nisso, queridos. Porque assim, em outros momentos talvez eu estaria assim, com o olho desse tamanho. De vez em quando eu dou uma choradinha e já passa. Porque o Senhor falando comigo, filha, faz parte do processo. E você tem que passar. Ninguém vai passar por você. A mãe não pode, o marido não pode, ninguém pode fazer isso por você. É você e você mesmo. Então vai.
Queridos, a gente precisa amadurecer. Hebreus 12, 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 12. Portanto, nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Queridos, as propostas vão estar com a gente todos os dias, todas as horas, todos os minutos. É uma coisa assim, de louco. O mais fácil vão estar próximo da gente assim, ó. As coisas mais fáceis, né? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência. Por quê? Porque no meio do caminho tem canseira, no meio do caminho tem adversidade, no meio do caminho vão vir pensamentos para a gente parar, no meio do caminho vão surgir tantas coisas, queridos. Aí o 2 diz mais: olhando para Jesus, corremos com paciência, olhando para Jesus, o consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus, suportou a cruz, enfrentou a afronta, porque ele tinha propósito. Você tem propósito? Suporta, meu querido, suporta, minha irmã, não desiste. Tem afronta, tem cara feia, tem cara feia. Tem vozes atravessadas, vão ter vozes atravessadas. Qual é o teu propósito? Queridos, pastor, eu nunca cheguei ao final de coisas da minha vida, é tudo pela metade. Tem pessoas dizendo isso agora, você pensa nisso, tudo. Tudo que eu começo eu não termino, tudo que eu começo eu não termino, tudo que eu começo eu não termino. Nós precisamos entender duas coisas. Você começou precipitadamente, meteu os pés pelas mãos, ou você não está suportando o processo. É duas coisas, queridos. São duas coisas, né? Perdão. Ou não era a hora, não era o tempo, eu fui porque tinha que acontecer. Coisa que os vizinhos fazem, não nós. Ou, queridos, faz parte do processo. O que é de Deus não gera confusão. Pastora, não está sendo fácil esse processo, mas olha, eu tenho visto a mão de Deus, eu tenho visto os cuidados de Deus, eu tenho visto o amor de Deus, eu tenho visto. Querido, então permanece. Em todo tempo foi o que aconteceu. Queridos, esperar, o que acontece? Mostra fidelidade, fé. A espera, queridos, ela nos leva a isso, fidelidade. A fé, o que é a fé? Alguém sabe me dizer o que a palavra de Deus fala sobre a fé? Alguém pode falar para mim? A fé é o quê? Das coisas, mas nós cremos. Não estou vendo, mas vai acontecer. A espera nos faz, queridos, viver pela fé, por uma voz de comando. Jesus tinha uma voz de comando. Por isso que todas as vezes, quando ele via que não dava mais, ele saía para orar. Ele ia para um cantinho em silêncio e ali ele orava. Sabe por quê? Porque estava difícil demais suportar aquilo. Então ele ia lá para um cantinho e ali ele orava, ali ele clamava. E ali ele ouvia uma voz de comando. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para a gente, você tem ouvido? Você tem parado para ouvir a voz de comando? Qual tem sido a tua voz de comando?
A fé é uma voz de comando, queridos. A fé é uma voz de comando. A você esperar no Senhor, aguardar no Senhor a resposta dEle. O sinal dEle é a voz de comando, isso é espera. Mas muitas vezes nós não queremos esperar, queridos, essa voz de comando, porque ela demora. E aí a gente começa a mexer os pauzinhos. Ela vai mexer nos pauzinhos, nós vamos mexer nos pauzinhos. Queridos, existem coisas que a gente precisa fazer. Mas tem coisas que é só o Senhor. Aconteceu uma coisa muito doida. Eu gosto de falar um pouco da minha vida. A pastora falou que às vezes eu falo demais da minha vida. Mas, quarta-feira nós começamos o louvor. E dentro desse processo do que vai acontecer, que eu preciso fazer, algumas coisas eu preciso fazer. Então eu comecei a mexer os pauzinhos, sou eu que tinha que ir atrás. Mas aquilo estava gerando dentro de mim, Senhor, olha, eu acho que o melhor dia é esse. Eu falando para Deus, o melhor dia, dá tudo certo, se for nesse dia, tal, vai encaixar certinho. Falando para o Senhor, e eu sei que o Senhor pode fazer tudo isso. Aí quarta-feira a gente chegou aqui, queridos, começamos o louvor e nós dobramos o joelho. E a nossa oração, nós falávamos isso, Senhor, que seja feita a tua vontade. Quem estava aqui quarta-feira? Vocês lembram que nós dobramos o joelho para que a vontade do Senhor fosse cumprida? Amém? Nós oramos por volta de umas 8h10. Foi a hora que a gente dobrou o joelho. Queridos, 8h12. Está no meu celular. 8h12 da noite. Eu vi depois. Eu recebi a mensagem da data do processo. Era a data que eu tinha programado. O que vocês acham? Não. Alguém falou, claro que não. Não. E eu fiquei assim, ó, não é possível. Já está à noite. E o tempo de trabalho, 8h já está fora do expediente. Eu olhei para aquilo e falei, tá tudo certo. Então, queridos, que seja feita a tua vontade. Lucas 23:42. Olha o que diz a palavra do Senhor a respeito disso. Nessa voz de comando. E disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Queridos, Senhor, está entregue. Cumpra o teu propósito. Eu falei errado, 22:42. Desculpa. 22. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, vocês podem me ajudar a ler? Não. Você pode falar isso para o Senhor agora daquilo que você quer? Deus, esse processo está duro demais. Esse tempo de espera não está fácil. Mas não faça a minha vontade, mas a tua. Pronto, queridos. É o tempo de espera. O tempo de espera, queridos, nos faz ser provados. As portas, quando são fechadas, nos levam a frustrações. Alguém já ficou frustrado aqui por uma porta fechada? Ai, gente, e frustrado não é fácil. De repente, estava lá a porta escancarada e tudo muito bem. Daqui a pouco faz um...
espera, queridos. Muitas vezes nós somos provados a isso. A essa porta fechada. Mas se a porta está fechada e você está na espera do Senhor, na voz de comando do céu, não foi dessa vez, não foi dessa vez, não foi dessa vez, não foi dessa vez. Talvez você tenha dito isso. Não foi dessa vez, não foi dessa vez, não foi dessa vez. A porta se fechou mais um dia, a porta se fechou mais um dia, a porta se fechou mais um dia. Mas o Senhor veio para nós nessa manhã para dizer, queridos, não desista. O Senhor quer revelar quem nós somos nesse tempo de espera. O Senhor está trabalhando em partes que nós nem imaginamos. O Senhor está fazendo. O Senhor está cuidando. Está fechada a portinha. Fechou mais uma vez. Não foi dessa vez. O Senhor está cuidando, queridos. Ah, pastora, toda vez eu ouço isso. Mas não é fácil. E alguém disse para você que o tempo de espera no Senhor é fácil? O processo é fácil? Nunca ouvi dizer isso, queridos. Aguarde isso. Mateus 3,17. Coitada dessas meninas, gente. Ainda bem que elas são boas ali, porque eu... Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, queridos, a porta fechou. Quantas portas foram fechadas para Jesus nesse processo, nesses 3 anos, até a morte de cruz? Quantas portas. Mas o que importava para ele era essa frase: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É o Senhor dizendo para você nessa manhã, dizendo para mim. Deixa Ele falar isso para a gente. Eu tenho prazer em você porque você tem esperado e suportado o processo. Eu tenho prazer em você, filha, porque você está esperando o processo, você não está metendo os pés pelas mãos. Eu tenho prazer em você, filho amado, porque você está aguardando. Eu tenho prazer porque você está suportando. Tenho prazer em você. Eu tenho prazer porque você está permitindo ouvir a minha voz de comando. Então, queridos, é um tempo. É um tempo. Eu falo que quando eu escrevia hoje pela manhã essa palavra, veio muito a espera pelo meu primeiro filho. E por quantas vezes eu tentei substituir. Ou quantas vezes eu chegava para o Edgar e falava assim: amor, e se a gente fizesse isso? Ele falava: não. Eu não sei se vocês sabem, um dia eu cheguei na minha casa, eu estava num chororô. Nisso chegou um cachorrinho, gente, tudo esmilinguido, encardido. Aí abriu o portão, o cachorro entrou e falava assim: esse cachorro é de Deus para minha vida, porque acho que Deus está dando ele para eu cuidar. Ele falava assim: não está dando não. Ah, não tá não, minha filha, você pode parar com isso. Eu falava: amor, mas já que Deus não está me dando meu filho, eu acho que Ele vai me dar o cachorro para eu cuidar. Ele falava: não vai, você vai cuidar sozinha? Primeiro passo, olha como ele tá. Você já vai cuidar dele, você já vai dar banho, você já vai comprar todas as coisas para ele. E queridos, porque eu achava que tudo, eu queria substituir. Aí acontecia um negócio com uma amiga, eu falava assim: amor, e se a gente fizesse o que a fulana fez? Porque aí... Não. E se a gente buscasse um não sei o que lá, porque aí me falaram Não. Ainda não.
Imagina, né, gente? Para uma mulher calma, muito serena como eu, ouvindo uma pessoa dizer assim, ó, mais sereno, não. Não. Ainda não. O que vocês acham que eu fazia? Tá bom, amorzinho. Ai, gente, minha cara, né? Porque você não tá sabendo a dor que eu tô passando, né? Como se a dor fosse só minha, né, gente? Como se a dor não fosse dupla. Então, queridos, cuidado com isso, porque às vezes no tempo de espera, a gente começa a substituir todo o processo. Nós não queremos passar pelo período de prova e nem pelas frustrações mensais, diárias. Eu lembro que a gente estava na nossa casa, na construção da casa, e aí um dia eu falei para ele, chega! Não vamos mais, amor, nós vamos vender essa casa, nós vamos vender essa, porque entrou ladrão na casa que nós estávamos. E falei, ó, nós vamos vender essa casa, nós vamos vender a outra, e nós vamos para o apartamento, nós vamos sair daqui, nós vamos vender tudo. Coitado, né, gente? E aí, o que ele fez? Ele falou, beleza. Amanhã nós vamos ver um apartamento. Gente, quando eu entrei no apartamento, não estou falando nada contra, mas quando eu entrei, eu estou falando que Deus não é Deus de confusão. Quando eu entrei no apartamento, gente, mas eu meti a testa numa parede, num armário que eu não tinha visto. Quando você entra na casa, assim, apartamento é tudo compacto, bonitinho, né? Tudo aquela coisinha arrumadinha, assim, tudo planejadinho. Eu meti a testa aqui, gente, de quina no armário. O moço, ô moça, cuidado, porque tem um armário aqui. Eu falei, ai, não tinha visto. O armário estava escondido atrás da porta. Mas estava tudo certo, estava bem ali. E aquilo eu fui olhando, eu olhava e falava assim, Deus, é isso que o Senhor quer? E aquilo foi, eu falei, Senhor, até eu entrar dentro da minha casa de novo, o Senhor vai falar comigo. Mas, queridos, por quê? Porque o processo é dolorido, foram 10 anos. Para que o João chegasse foram quase 4 anos. Tudo processo, tudo é longo. Talvez você fale, pastor, o meu faz 8, faz 20, faz 15. Mas você está ouvindo a voz de comando do céu? O que é para você fazer, você está fazendo. Mas o que é do Senhor, não substitua. A espera, queridos, traz valorização. Quando a gente espera no Senhor, a gente valoriza aquilo que nós temos. Eu acredito que tem uma coisa que você ganhou do Senhor. Cuidado que valorização não é idolatrar. Tá? Porque, assim, quantas vezes o João Pedro dormiu embaixo da cadeira, colocava o bebê conforto embaixo da cadeira. Então, pensou, ai, agora que o Senhor me deu, nós vamos esperar um período para depois, a gente. Imagina, queridos, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que deu. E quem está com a gente desde esse processo sabe como que eles foram criados. E foram, queridos. Estão indo. Então, amados, mas a gente passa a valorizar aquilo que nós temos. Então, se você está esperando no Senhor, se o Senhor te deu algo que você estava esperando tanto, zela por Ele, cuida. Que faz parte agora do que Deus te deu hoje para novas conquistas amanhã. Então, queridos, esperar no Senhor é isso. Nós precisamos entender que muitos começam coisas na vida, muitas coisas a gente começa, mas poucos vivem o processo do florescer e frutificar. Então o Senhor fala para a gente nessa manhã. Ele começou um processo na terra, que foram 3 anos, mas ele chegou até o momento do frutificar.
Sabe qual foi o frutificar? Levanta a sua mão. Quem não está com preguiça. Se você tiver com preguiça também, levanta, que você já sai também. Você faz parte do frutificar de Deus. Sabia que você faz parte do frutificar de Deus? Olha para a sua mão. Fala isso, eu faço parte do frutificar de Deus. Eu faço parte. Nós fazemos parte desse frutificar de Deus, queridos. Você faz parte do frutificar de Deus. Então não fica que nem mosca morta, não. Levanta a tua cabeça. Vai, busca o que precisa fazer. O que é teu, que faz parte de você fazer, eu vou fazer. E o que é de Deus, ouça a voz do comando, espera no Senhor. Não tome nenhuma atitude precipitada. Não mexa os pauzinhos que não te pertence. O que é de Deus, o que é teu é teu. Filipenses 2:8, para a gente terminar. Agora eu vou terminar. Alguém fez assim, porque estava bravo? Não, né? Só foi uma limpezinha na garganta. Né? E achado nessa forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sendo obediente. Amados, o tempo de espera, o processo, obedeça a voz de comando. Obedeça. Obedeça a voz de comando. Obedeça o tempo. Viva a estação. Quem ama um dia como hoje? Levanta a mão. E quem fala, ai pastor, eu não gosto, não. Levanta a mão. Tá tudo certo. Ai pastor, eu não gosto, não. Ai, eu gosto de sol, eu gosto de calor, eu gosto... Sabe o que é isso? Estações. Você vai poder ficar na sua casa, Júlia? Você pode expor que depois a gente conversa nos bastidores. Você vai poder ficar na sua casa se o tempo estiver assim? Ela vai ter que encarar, ela gosta de uma outra estação. Mas ela vai ter que encarar essa também, porque a vida continua. Queridos, as estações fazem parte do nosso dia. As estações fazem parte do tempo de espera. O que seria de quem gosta do verão se todo dia fosse inverno? Se gosta do inverno se fosse verão, e assim do outono, da primavera? O que seria? Dos frutificar. Você está vivendo um tempo de espera? Aguarde esse tempo. E o grande detalhe: viva o que você tem em mãos. Cuida do que você tem. Cuida do que você tem. A tua família, são seus amigos, são pessoas. Cuida disso. Amém, queridos? Eu posso relar nela, ela vai fazer assim. Daí, gente, vai dar tudo certo. Que é lindo de ver a igreja, né? Falei pra Ju, lembrei da cruz. Falei, Ju, tá ali, tá. A hora que a Ju pôs, vocês viram, vocês deram, mas que não tava, né? A cruz estava assim, olha. Eu cantando aqui, só vi assim, ó. Ai, meu Deus. Né? Alguém vai dizer assim, por que não pensou isso antes? Fica expondo no altar isso. Porque pensou na hora. E aí, que lindo de ver. Vi que o Aloysio já desceu, o Fernando já foi atrás. Isso é igreja, queridos. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Sabia que isso é corpo de Cristo? Louvado seja Deus, é isso que Deus ele fala pra gente. Isso que é o tempo de espera. Eu estou zelando por aquilo que é meu. Sabia que isso aqui é nosso, queridos? É um período que o Senhor preparou pra gente estar aqui. Zela por aquilo que você tem. Deus te colocou aqui, zela pela igreja que o Senhor te deu. O que eles fizeram eu não sei, mas que o negócio está em pé, está em pé. Pronto. E detalhes, hein? Eles foram consertar lá no fundo, trouxeram intacta aqui, ó, não pode relar muito. Mas está tudo bem.
E a gente vai terminar, queridos, nesse momento, esse período. Aqui está a cruz, ela está vazia, porque nosso Jesus, Ele ressuscitou. Assim como o Senhor, Ele disse para a gente, viva esses dias, até o findar, você vai ver a manifestação da glória do Pai. Você, se você quiser, você não pode voltar para a tua casa do jeito que você chegou. E aqui nós vamos deixar, queridos, é um ato muito simbólico, mas ele é profético. E talvez até alguns minutos atrás você carregava com você um fardo, um peso. Existem, nós falávamos, quem já ouviu o devocional de hoje, a gente falou exatamente isso. Algumas coisas nós precisamos carregar. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Essa foi a fala de Jesus. Que cruz é essa, queridos? A suportável. Aquela que você consegue carregar. Jesus jamais vai dar uma cruz pra gente que a gente não consiga carregar. Mas até então você estava mexendo os pauzinhos, não estava esperando, fazendo. E estava um balaio, estava um peso aí nos seus ombros. Mas o nosso ato profético hoje diante da cruz é isso. Senhor, eu estou entregando. Eu estou entregando. Aos pés de Jesus, queridos, na hora do louvor eu via como as mulheres que seguiram Jesus. E era como se essa cena fosse muito clara para mim. Elas aos pés da cruz. E ali eu acredito que havia um peso sobre os seus ombros. E elas se prostraram aos pés de Jesus. No entanto que no outro dia, elas foram para cuidar do corpo de Jesus. A gente só cuida daquilo que a gente tem prazer. E talvez você não tenha tido prazer nos seus dias, porque você só está focado naquilo que você está esperando. E o Senhor está dizendo para você, chegou a hora de você cuidar daquilo que você tem hoje. O que está além, a sobrecarga, chegou a hora de você entregar aos pés de Jesus. E se você quiser fazer isso, pastor, o que eu tenho que fazer? Você vai vir por ali. Se alguns irmãos necessitarem vir pela rampa, tá tudo bem também. Porque ali tem escada e ali tem rampa. E você vai vir aos pés de Jesus. Nós vamos colocar uma adoração. E você vai falar para Jesus tudo que você estava levando que não é para você, que não faz parte do tempo de espera. Talvez você estava levando com você uma frustração, porque uma porta foi fechada. Talvez você não estava vivendo um tempo de fidelidade. Talvez você não estava vivendo um tempo da espera do Senhor. Como o Senhor cuidando daquilo que Deus te deu hoje. Você não estava, você estava em busca, se refugiando pelos prazeres e propostas. E essas propostas estavam te levando fora do processo. Então talvez você vai ter que deixar propostas aqui, vícios aqui. E é muito sério. Pastor, eu não vou fazer porque eu não quero deixar. Amém. É melhor que você não saia. Ah, mas quem vai olhar? Quem cuida da vida dos outros. Se cuida da vida dos outros também não pode falar nada. É você e Deus. Mas se tem algo, pastora, não. Eu estou vivendo um processo. E o Senhor está me ensinando nesse processo. Está tudo bem. Mantenha-se. Não. Ansiedade, o vício. Talvez você tenha coisas com você aí que você precisa deixar aqui na cruz, ó. Coisas palpáveis. Você quer deixar aqui na cruz. Pode deixar.
Deixa aqui, ó. Senhor, eu estou deixando na cruz, porque a cruz é libertação. A cruz é quebra de maldição. A cruz é vida. A cruz é vida. E o Senhor não quer que a gente saia dessa manhã, queridos, capengando. O Senhor quer que a gente saia dessa manhã com vida. Você cuidando do que Deus te deu, com alegria, com entusiasmo de viver, com alegria dentro da tua casa, com a sua cabeça erguida, fazendo o que precisa ser feito. É isso que Deus quer, por isso que Ele nos trouxe nessa manhã. É manhã de restauração. Desmancha essa cara. Minha mãe falava isso pra mim, desmancha essa cara. A mãe falava assim, viu, gente? Não sei se a nossa vocês pinta, pastora, mas a mãe falava isso, né, mãe? Desmancha essa cara, porque às vezes ela nos corrigia. A gente ficava assim o dia inteiro. E ela falava, pode desmanchar essa cara. E vamos. Você não tinha escolha. Mas o pai de amor fala, filho, tira essa coisa que você vai ficar, nem um botox conserta. Você já tá ficando com aquelas furinhos aqui, ó, que fica feio depois, né? Depois que você fizer 40, vai pesar mais ainda. Então você se controla aí. E vai. E lança aos pés de Jesus. Amém? Quem quer fazer isso? A partir do louvor, querido, você pode vir. Entrega, dobra o teu joelho, se prostra, fala para o Senhor. A hora que você sentir vontade, você levanta e volta para o teu lugar. Pode ser 1 minuto, pode ser 2. E se tem coisas aí que você pode deixar aqui, fala, eu não quero mais. Como que vai ser? Não sei. Se eu entreguei aos pés da cruz, é Ele que vai cuidar. É Ele que vai fazer. Talvez são coisas aí no teu celular. Exclua agora. Pega o teu celular se necessário for. Exclua agora. Se você quiser. Ou chegue aqui no altar. Exclua. Porque o Senhor tem vida e libertação para nos dar nessa manhã. Por isso que Ele marcou esse encontro conosco. Amém? Pode pôr, Lídia, por favor. Espírito Santo de Deus. Aqui nós estamos, Senhor. Aqui nós estamos, ó Deus. Aqui é uma igreja, Deus. Aqui é uma igreja que se prostra aos pés da cruz. Era o meu lugar. Senhor, aqui é uma igreja, Deus. Escravos eram em minhas mãos. Senhor, nós nos prostramos O diante castigo do teu altar, Jesus. estava sobre mim. Senhor, nós nos prostramos agora diante do teu altar. Aqui é uma igreja que se prostra, que está entregando, Senhor. Senhor, aqui é uma igreja que está entregando, Senhor. Ainda será muito pouco. Aqui é uma igreja que está fazendo uma entrega, Senhor. E eu sei que o Senhor está libertando, Jesus. 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 Aqui está ficando vícios, ansiedade, Deus, medo, angústia, frustrações, lágrimas, pecado, Senhor. Aqui está ficando prostituição, Senhor. Aqui está ficando mágoas, Senhor, iras, ó Deus. Senhor, aqui está, Senhor, está consumado a libertação, está declarado a libertação, Senhor. Aqui está, Senhor, ficando, Pai, Senhor, a falta de entusiasmo de viver, de cuidar da casa, Pai, de cuidar da família, Senhor. Deus, nós estamos deixando na cruz, ó Pai. Senhor, nós estamos deixando na cruz, ó Deus. Nós estamos deixando aqui, Senhor. Nós estamos deixando aqui, Senhor. Nós estamos deixando aqui, Senhor. Nós estamos deixando, Senhor. Nós estamos deixando, Senhor. Orianda la balade, me canta la balade. Orianda
Orianda la balacho, rebicanda la suri. Orianda la balas, nós cremos, Espírito Santo, nós cremos, nós cremos. Ah, Senhor, nós cremos que está consumada a libertação para a nossa vida. Está consumado, Senhor, a libertação para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas emoções. Para a gente viver, Senhor, o seu tempo, Deus. Oh, Espírito Santo, nós cremos, Espírito Santo. Nós cremos uma igreja liberta, Deus. Senhor, nós cremos uma igreja liberta, Deus. Nós cremos uma igreja liberta, Senhor. Senhor, nós cremos uma igreja liberta, Senhor. Nós temos uma igreja restaurada, Pai, que nós deixamos na cruz. Nós deixamos aqui, Jesus. Ah, Senhor, nós deixamos aqui, Jesus. Nós deixamos aqui, Jesus. Nós deixamos aqui, Jesus. Nós deixamos aqui, Senhor. Nós deixamos aqui, Espírito Santo. E nós declaramos uma igreja liberta, Senhor. Nós declaramos homens restaurados. Nós declaramos mulheres restauradas, crianças restauradas, jovens, Senhor, adolescentes, ó Pai, sexualidade restaurada no Senhor, ó Deus. Pai, nós repreendemos agora, Deus. Pai querido, Senhor, todo o poder das trevas, todo o poder do inferno, Deus. Pai querido, nós deixamos aqui, Jesus. Nós deixamos aqui, Jesus. Recolhe as lágrimas agora. Recolhe as lágrimas agora, Jesus. Recolhe, Paizinho. Isso. Lá na porta de entrada, os anjos passam a ser direcionados agora. Eles estão recebendo a voz de comando, porque tem peso sobre essa cruz. Tem peso sobre essa cruz. Tem sujeira sobre essa cruz. Que agora os anjos estão sendo ordenados. Os anjos estão sendo ordenados. Eles já estão preparados. Eles já estão preparados para vir recolher. Está na cruz. Não te pertence mais. 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 Está na cruz. Ah, e é o céu que vai recolher. É o céu que vai recolher. É o céu que vai recolher. Vem Espírito Santo. 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 Enche com teu bálsamo. Vem com teu bálsamo, Senhor. Vem com teu bálsamo, Senhor. Vem com teu bálsamo, Senhor. Vem com teu bálsamo, Jesus. 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 Vem com teu bálsamo. Com teu bálsamo. É com teu bálsamo, Jesus, que nós declaramos, Senhor. Senhor, está consumada a libertação. Senhor, está consumado. Toma mesmo, Jesus. Eu sei que os teus anjos estão recebendo cada um de volta para os seus lugares. É os teus anjos que pegam pelas mãos, ó Deus. São os teus anjos que estão pegando pelas mãos, Jesus. São os teus anjos, são os teus anjos. São os teus anjos, Senhor. São os teus anjos, Senhor. São os teus anjos. São os teus anjos, Senhor. 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 São os teus anjos. São os teus anjos, Senhor. São os teus anjos. E agora entra um exército de anjo.
E agora entra um exército de anjos subindo no altar. E esse exército está recolhendo todos os balaios. Esse exército está recolhendo todas as trouxas que foram deixadas aqui. Esse exército está recolhendo todos esses pesos. Esse exército está recolhendo. Ele canta lá malachurianda lá malas. Ori canta lá malachurianda lá malas. Ele me canta lá malachuris. Os anjos estão recolhendo. Os anjos estão recolhendo, querido, é muito claro isso. Os anjos estão recolhendo. Os anjos estão vindo. Os anjos estão pegando. Os anjos estão pegando. Os anjos estão pegando e estão levando. Os anjos estão levando. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluias. O que você deixou, os anjos já recolheram. Vai virar a esquina, você vai receber novas propostas. Mas que venha prevalecer o ato que você fez aqui. Que prevaleça o ato que você fez aqui. Marque isso. Se você quiser, você que tem teu celular, tira uma foto disso. Coloca numa posição para todo dia você lembrar do que você fez aqui. Que você lembre disso. Foi isso que eu fiz. No dia 18 de abril de 2025. Amém, queridos? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluias. Na sua cadeira o envelope. Segure nas suas mãos. Nós vamos ofertar ao Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, tudo é mais leve quando nós entregamos a nossa vida aos pés de Jesus. Não há medo, não há incerteza, nem resistência. Nós entregamos, e é o que nós estamos fazendo neste momento. Que você venha entregar ao Senhor. Entregue ao Senhor, queridos. Em nome de Jesus, os meninos do louvor e as meninas podem subir para a gente terminar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar nesse momento, queridos. Com amor, com alegria no teu coração. Cuide do que Deus te deu. Se você tem um trabalho, não retenha seu dízimo. Seu não é seu. Não retenha, porque é o que Deus te deu. Se você tem como ofertar, não retenha. Cuide do que Deus te deu hoje. Ah, pastora, mas o amanhã está nas mãos dele. Faça o hoje, o que está nas suas mãos. Amém? Paizinho querido, em nome de Jesus, nós declaramos este ato selado pela tua honra, pela tua glória, pela tua adoração e louvor, Senhor. Deus, nós estamos, quando nós ofertamos e dizimamos, nós estamos cuidando do que o Senhor nos deu hoje, Pai. E é o que a tua palavra nos ensina. E nós declaramos a tua paz, a tua bênção, Senhor, a tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ofertar, queridos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, enquanto você oferta, nós vamos só relembrá-los que domingo de manhã nós temos culto. E dando continuidade a essa semana. E nós teremos o batismo. Pastora, nós teremos batismo nos 2 períodos. Nos 2 períodos a piscina está posicionada aqui. O Senhor vai conduzir. Amém, queridos? No nome de Jesus. Ore por essas vidas. Nós temos vidas já decididas a passar pelas águas. Então, ore por essas vidas. Estejam na retaguarda de oração. No nome de Jesus. E nós temos uma apresentação de Páscoa também, que será realizada nos 2 períodos, em nome de Jesus. E estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. E já avisando que sábado que vem nós temos delas para elas. Então, mulheres, estejam conosco. E no próximo dia 3, nós temos Casa de Jael. Então, por 2 finais de semana consecutivos, nós temos atividade com as nossas mulheres, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Pastora, podemos, olha aqui.
Vamos nos colocar em pé, amém? Para a gente louvar o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos terminar com este louvor, queridos. Você tem noção que é 9h35, dá para você voltar e dormir de novo, gente. Coisa boa, ó. Amém? Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês, queridos. Eu não sei vocês, mas que delícia louvar o Senhor logo pela manhã. Estar na casa do Senhor num dia que a gente não está acostumado. Domingo a gente está mais acostumado. Agora, que delícia. A gente está na casa do Senhor. Obrigada. Só um minutinho aqui, queridos. A gente tem um ouvido aqui que a gente não fica sem. Amém? Vamos adorar o Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua mão. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo. Você pode dar um aleluia ao Senhor nessa manhã preciosa que Ele preparou para nós. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um mar. Até quando você esquece a letra, é bom louvar o Senhor. Levante as suas mãos e exalte. Aleluia. Mas Ele não está olhando para nada disso. Ele está olhando para um coração rendido aos seus pés. Oh, Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor. Meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Que em todo tempo você venha louvar ao Senhor. Que você não venha se envergonhar, mas que o teu coração esteja rendido ao Senhor. Louve, louve, louve ao Senhor. Aleluia. Renda-se ao Senhor, renda-se à cruz. Todos os dias, renda-se à cruz. Cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
Senhor te guarde, que a luz de Cristo resplandeça sobre a tua vida e te dê a paz. Nós te amamos em Jesus, eu te amo em Jesus. Dê uma